3 comportamentos que revelarão o seu destino como empreendedor. Sabe por quê? Porque nem toda decisão que a gente toma é tomada única e exclusivamente pela boca. Muitas decisões são reveladas através das nossas ações. Primeiro, quem você decide conviver, os negócios que você decide fazer e lugares e pessoas que você se reúne, ou seja, os convites que você aceita. As pessoas que estão em ciclos mais superiores do que o nosso, pessoal, essas pessoas normalmente, elas observam muito mais o nosso comportamento do que necessariamente as coisas que a gente fala. E isso é muito simples, porque as pessoas quando estão em ciclos mais superiores, e esses ciclos mais superiores podem ser, por exemplo, ciclos superiores de liderança, ciclos superiores de negócios, né? Ciclos superiores de network. Essas pessoas, elas aprenderam com o passar do tempo que o comportamento que elas observam nas pessoas podem revelar pistas sobre o futuro delas. Então, muitas vezes, grandes líderes, por exemplo, se importam mais com o que você fala, com o seu comportamento, com o que você faz, do que com o que você fala. Porque as pessoas que estão em ciclos superiores, elas vão ter a tendência de prestar atenção no seu comportamento, porque elas podem ter pistas do seu talento, de onde você consegue chegar. Ou seja, para essas pessoas, o seu comportamento revela mais o seu futuro do que o seu passado. Da mesma forma, ao observar aquilo que você fala, normalmente, grandes líderes vão ter a tendência de entender o seu passado através daquilo que você fala. Então, muito cuidado com o seu comportamento. Por exemplo, com as pessoas que você convive, as pessoas que você escolhe conviver. Muitas vezes, você é obrigado a conviver com algumas pessoas e está tudo bem. Porém, você consegue conviver com pessoas e manter uma distância, por exemplo. Você pode manter uma distância física ou você pode manter uma distância de ouvido. É também conhecido aquelas pessoas em que você ouve por aqui e sai por aqui. Já ouviu falar? É mais ou menos isso. É uma forma de você manter a distância dessas pessoas, né? Nem sempre a gente consegue manter uma distância física. E aí você pode se perguntar, mas às vezes a gente ama uma pessoa, mas é tão difícil conviver com elas. Bom, às vezes a gente precisa manter distância mesmo das pessoas que a gente ama. Você tem que decidir qual é o nível dessa distância que você quer manter. Mas se for para a saúde mental de todo mundo, é melhor que você mantenha a distância e mantenha também o seu amor por ela. Mas nunca se esqueça de se perguntar se o problema não é você. Em segundo, os negócios que a gente decide fazer, pessoal. Muitos negócios que a gente decide fazer revelam muito sobre quem a gente é. Então, você há de convir comigo que todo o trabalho é importante. Se você decide fazer alguma coisa, se você tem que sustentar sua família, se você tem que sustentar, se você tem pais para sustentar, ou filhos para sustentar, é claro que você vai ter a tendência de fazer aquilo que for necessário. Eu acho isso nobre. Mas você há de convir comigo que há alguns trabalhos que aproximam mais a gente de Deus que outros, não é verdade? Pensa um pouco, né? O importante é a gente estar atento, né? E prestar muita atenção no grau de importância que a gente dá para as coisas. O ponto de vista desse grau de importância é super relevante, viu, pessoal? Porque quando a gente muda o nosso olhar sobre as coisas, a gente começa a prestar atenção e começa a perceber que é possível aprender sempre, em todas as ocasiões. Você pode aprender com uma pessoa que tem posses, né? Uma pessoa muito bem sucedida, né? Financeiramente falando. E você também pode aprender com um mendigo, de acordo com o olhar que você decide e a importância que você decide dar a determinados momentos. Então, por exemplo, se você quiser aprender com um mendigo, bom, você pode aprender, por exemplo, como sobreviver, né? Se tem uma coisa que o mendigo pode ensinar para você,
é, por exemplo, como sobreviver a um frio intenso. Como ser um sobrevivente na vida, mesmo fora do sistema. Aí é só você mudar um olhar sobre o mendigo, por exemplo. E você pode aprender também com pessoas que são muito bem-sucedidas. Porque não é porque uma pessoa é muito bem-sucedida que ela não passe por problemas terríveis, não sei, de qualquer ordem, problemas psicológicos, talvez. Mas o fato é que se você começar a ter um outro olhar sobre a vida, e você pode se dar o direito de fazer isso, você vai perceber que, não. Às vezes, ser uma pessoa financeiramente, socialmente, muito bem-sucedida, não faz a vida ser mais fácil para você. Você pode, então, também decidir que, se você vê uma pessoa bem-sucedida e pensa mal sobre o lugar social, né, por assim dizer, se você, ao olhar uma pessoa bem-sucedida, também julga, né, a forma como essa pessoa se tornou bem-sucedida, se você, ao analisar alguma pessoa com posses, né, com bens materiais, se você julga essa pessoa, se você faz mau julgamento dessa pessoa, então detona um tipo de comportamento seu. Se você olha para um mendigo, por exemplo, e julga esse mendigo, acha que necessariamente ele é somente um vagabundo, isso também detona dentro de você um tipo de comportamento. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter muito, né? Muito demais. Então, se a gente já sai julgando o tempo todo em tudo o que acontece, a gente perde uma oportunidade de ouro de aprender com essas circunstâncias. O fato é que, se a gente mudar o olhar de ver a vida, isso pode ajudar muito a gente a empreender, principalmente a ter mais resiliência e a lidar melhor com as situações e com as pessoas. E por último, pessoal, lugares e pessoas que você se reúne, convites que você aceita. Né? Nem toda a decisão, né, é tomada pela boca. Muitas são reveladas por nossas ações. E as decisões que a gente toma e os lugares que a gente frequenta revela muito onde está o nosso coração. E aonde está o nosso coração, toda a nossa atenção se dirige para lá. É um princípio bíblico. Então, muito cuidado, escolha muito bem as pessoas que você convive, os negócios que você decide fazer e, principalmente, lugares e pessoas que você se reúne. Não se esqueça, pessoas que estão em ciclos mais elevados se preocupam muito mais com o seu comportamento do que com aquilo que você fala. E é isso que eu desejo para você. Não se esqueça, ó, quanto mais para dentro, mais para cima. Seja indesistível. Valeu!